E aí, cara, tudo de boa? Tudo tranquilo, tudo sereno? Vamos continuar então a nossa aulinha, o nosso curso de termodinâmica. Curso porque tem muitos vídeos ainda para fazer. Eu acho que eu vou fazer pelo menos mais uns três depois desse aqui. E hoje a gente já falou de muita coisa, né? Hoje a gente vai falar de gases reais, tá bom? A gente já falou da teoria cinética, da introdução à termodinâmica, né? Aquela partezinha mais tranquilinha. E ainda tem umas coisinhas tranquilinhas para falar. Mas por hoje, gases reais, tá? Gases reais. Vamos lá. A equação de Van der Waals, né? Gases reais. Beleza? Tá bom. Algumas coisinhas que a gente tem que ter em mente antes de começar o estudo propriamente dito, tá? Primeiro, a energia. A energia que se manifesta uh, na forma de variação de temperatura, de ΔT, é o acréscimo, acréscimo da energia cinética. Beleza? Isso tu tem que ter em mente. Porque quando um corpo ele recebe energia térmica, recebe energia, né? Ele pode usar essa energia de diversas formas. Não necessariamente toda energia que um corpo recebe é destinada para aumento de temperatura. Às vezes é para aumento de temperatura, às vezes é para aumento de energia potencial, às vezes é qualquer coisa, para trabalho, qualquer coisa, tá? E a que se manifesta por aumento de volume ou variação de volume ou mudança de fase, mudança de fase ou por uma reação química é a energia potencial, tá? A gente vai tratar muito sobre esses dois tipos de energia, a cinética e a potencial, tá? Porque são os tipos de energia que a gente conhece para os quais a energia se manifesta, caminha para se manifestar, tá? Uma coisinha que a gente tem que ter noção também é das forças intermoleculares, tá? Forças, forças intermoleculares, forças intermoleculares, serão consideradas. Beleza? Tá. Então, assim, tanto que a gente vê antes de estudar os gases reais, estudar alguns conteúdos, a gente vê esse mesmo gráfico aqui, tá? Porque ele é bem utilizado na química. Vou colocar aqui assim, né? É um gráfico bem famoso, tá? Vou colocar aqui embaixo. Aí, tá? Que seria distância e energia. Energia o quê? Potencial. Energia potencial, tá? Aqui é o zero. E o gráfico basicamente é assim. Basicamente assim, tá? O que ele diz? Cara, pensa em dois átomos, pensa em duas moléculas, pensa em duas partículas. Quando elas estão numa distância muito grande, elas nem têm energia potencial direito, né? Nem têm energia potencial direito, nem se atraem, nem se afastam, porque elas estão muito longe. Quando elas vão se aproximando, elas começam a ter um pouco de energia, certo? E elas vão se aproximando, vão se aproximando, só que aí elas atingem esse ponto aqui, o ponto de mínimo energia, o ponto mínimo de energia, que é a distância de equilíbrio, né? A distância onde elas ficam, uma distância estável, né? Imagina que são duas partículas aqui, ó.
né? Imagina que elas são duas partículas. Agora elas vão se aproximando mais, e a força repulsiva começa a atuar. Opa, desculpa, vou colocar sinais opostos, né? Aqui. Que seriam os elétrons, os núcleos e tal. Elas vão se aproximando e a energia repulsiva começa, então, a atuar, né? E aí, quando elas vão se afastando, a energia atrativa começa a atuar e depois de tempo, a energia vai a zero, tá? Então, tu pode pensar dessa forma. Isso aqui a gente chama de curva ou aproximação de Born-Oppenheimer. O do filme mesmo, tá? Esse gráfico ele é muito utilizado não só na termodinâmica, tá? Mas também na teoria do orbital molecular e alguns outros conteúdos da química, a gente acaba vendo esse gráfico, tá? E ele já caiu no ITA, já caiu em alguns vestibulares menos concorridos, mas tu tem que saber pelo menos o que ele significa, né? E é isso, né? Então o que a gente pode falar? A gente pode falar, a gente pode fazer uma relação entre a distância, a energia potencial, a energia cinética e a temperatura, né? A gente sabe que quando a distância diminui, a partir desse ponto aqui, ó, quando a distância diminui, a energia potencial aumenta. Se a energia potencial aumenta, a energia cinética diminui, né? As energias têm que fazer esse balanço. E se a energia cinética diminui, a gente sabe que a temperatura diminuiu também. Beleza? Tá. Abrindo aqui uma... Antes da gente começar o estudo de gases reais, vamos falar dos erros, quer dizer, do erro dos gases ideais, tá? Assim, a gente sabe que na realidade os gases reais não obedecem os gases ideais, né? O que a gente tinha para os gases ideais? Os postulados de Maxwell, certo? Esses aqui, ó. Partículas sem dimensão. A gente sabe que elas têm dimensão, uma dimensão muito pequena, mas tem dimensão. Sem forças intermoleculares. Tem forças intermoleculares, né? Tem as forças de Van der Waals que chamou, né? Dipolo induzido, dipolo permanente, pontos de hidrogênio, não sei o quê. Leis da mecânica clássica. Cara, tu não pode falar isso, né? São partículas. Partículas, meio que nada na nossa realidade obedece às leis da mecânica clássica. Porque sempre tem o atrito do ar, sempre tem o atrito da superfície, tem perda de energia, tem momento angular, não sei o que, tem uma porrada de coisa que não obedece à mecânica clássica. E a única energia é cinética? Não, porque a gente sabe que tem as forças intermoleculares, tem força, tem energia potencial, tem tudo. Então, assim, os 4 postulados de Maxwell, eles são inválidos quando a gente está falando de gases reais, tá? Mas os caras nem sabiam. Os caras nem sabiam que isso aqui estava errado, sabe? O Maxwell chegou e falou, olha, vamos estudar e vamos admitir que isso aqui está certo. Não sei se está certo ou não, mas vamos admitir que está certo, tá? E aí, começaram a perceber uma coisa, tá? Começaram a perceber uma coisa. Primeiro ponto que começaram a perceber. Segundo a equação dos gases ideais, tu tinha que calcular um valor de uma pressão, tá? Por exemplo, a gente vai fazer um experimento. Uma pressão em atm medida foi tal e PATM e a pressão calculada pela equação de Clapeyron, tá? Olha só, quando o cara fazia o experimento, ele media o quê? 50 atm, 75 atm, 100 atm. Ele media isso, fazia, fazia várias vezes, chegava nesses resultados. Quando tu ia colocar na fórmula de Clapeyron, o que tu chegava? A pressão, ao invés de dar 50, dava 57. Ao invés de 75, tu chegava em 92,3. Tô pegando alguns exemplos reais, tá? Alguns exemplos verídicos. Quando tu achava 100, tu colocava na equação e tu achava 135,5. Era muito discrepante o erro, sabe? Era
visivelmente errado. A equação estava errada. Tinha alguma coisa que eles não estavam percebendo, tá? E tu pega aqui PV/nRT, tá? A gente sabe que a temperatura aqui é em Kelvin, tá? Não tem como ela ser negativa e nem zero. Não existe o zero absoluto, tá? Porque tem o princípio princípio de incerteza de Heisenberg, né? Que tu não consegue determinar a velocidade e a posição de um elétron ao mesmo tempo. E se tu tiver o zero Kelvin, o elétron está parado. E aí tu consegue falar que a velocidade dele é zero e consegue ver ele ali na posição dele, né? Então não tem como ter o zero Kelvin, tá? Mas, imagina que a gente tem um gás, tá? E a gente vai colocar ele numa temperatura muito próxima de zero. Muito próxima de zero. Que vai a zero. Vamos imaginar que vai a zero. A gente sabe que não vai, mas e se for a zero? O que vai acontecer? Olha só. A pressão tem como ser zero? Pensa um pouquinho, pensa um pouquinho. Aqui a gente tem um gás, um recipiente, e as partículas dele estão aqui, ó, estão muito rápidas e voando e se colidindo aqui, beleza. Quando tu coloca ele numa temperatura igual a zero ou muito próxima de zero, o que vai acontecer? Vai virar um sólido, né? Vai virar um sólido. E aí? Cara, ele vai se organizar assim, né? As moléculas vão se organizar, ficar grudadinhas assim. Correto? Correto. Tem como a pressão disso aqui ser zero? Tem. Não tem, né, cara? Não tem, porque as moléculas estão se comprimindo umas nas outras. Elas estão sofrendo forças de compressão e de repulsão ao mesmo tempo. Mas tem pressão. Então, o que tem que ser zero para zerar esse lado da equação? O volume. O volume tem que ser zero. E não é um dos postulados do Maxwell? É o primeiro postulado, né? Aqui, ó. Partículas sem dimensão. Ele está admitindo que as partículas têm volume zero. Mas se tu coloca o gás numa temperatura zero, ele vai virar um sólido. Ele está ali. Ele está ali. Sabe? Ele não. O volume não é zero. As partículas estão ali. Visivelmente não é zero. Então tem alguma coisa errada. A gente tem que adicionar um fator de correção. Quer dizer, mais de um fator de correção. Tá? Então, o que se pensou? O que se pensou? Tá? Primeiro de tudo, antes da gente começar a dedução do Van der Waals, tá? A gente tem uma coisa que a gente vai anunciar chamada fator de compressibilidade. Fator de compressibilidade. Isso aqui foi posto depois, tá? Depois de já deduzirem a equação, mas eu vou apresentar antes. Tá? Fator de compressibilidade. Vamos lá. O que eles pensaram assim? Olha, vamos falar que a pressão real vezes o volume real vai ser um fator Z vezes nRT. Tá? Só um fator aí para a gente conseguir comparar a pressão real com a pressão ideal. Tá? Então, se tu passa o nRT para o outro lado, fica PV real, né? Real, sobre nRT. Ups. nRT. Isso aqui é igual a Z, que vai ser então PV real dividido pelo teu PV ideal. Tá? Assim, tu consegue comparar um gás ideal com um gás real. Mas em que sentido? Já vou te mostrar. Porque foi com essa equação de Van der Waals que a gente vai deduzir hoje, a equação dos gases reais, que tu conseguiu, que o Van der Waals descobriu meio assim, que virou uma convenção que existem forças intermoleculares, tá? E com esse fator de compressibilidade aqui,
tu consegue ver que forças que predominam nesse gás, tá? Que tipo de forças que predominam nesse gás? Como assim? Olha só, se eu tenho Z, se eu tenho Z igual a 1, eu posso falar que eu estou falando de um gás ideal, né? Que aí é PV ideal sobre PV ideal. É basicamente isso, né? Então eu posso falar que eu estou falando de um gás real. Tá. Agora, se eu tenho um Z menor do que 1, significa que o PV ideal é maior do que o PV real. Né? O fator de baixo é maior do que o de cima. Ou seja, eu estou falando que o volume ideal daqui de baixo é maior do que o volume real. Tá? Então, o V ideal é maior do que o volume real. E se o volume real é menor, quer dizer que tem mais forças atrativas nesse gás. Atrativas atuando nesse gás. Tá? Se tu vai fazer um experimento e tu vê isso aqui, ó, se coloca na equação do Clapeyron e na equação do Van der Waals e tu constata isso daqui, quer dizer que forças atrativas são predominantes nesse gás. E o contrário também é verdade. Se o Z é maior do que 1, significa que o nominador é maior do que o denominador. Né? Então, o V real é maior do que o volume ideal. Logo, ele é, aqui ó, V real, V ideal, né? É menor do que o volume real e tem mais forças repulsivas. Repulsivas, tá? Se tem mais forças repulsivas, tu acha que é mais difícil comprimir esse gás ou mais fácil? Cara, se tem mais forças repulsivas, ele é menos compressível, né? Posso escrever isso também, ó. Menos compressível e aqui em cima é mais compressível. Beleza? É tudo muito lógico, tá? Ok. Agora vamos começar a dedução. Vamos começar a dedução, tá? Vamos lá. Não é fácil, presta atenção. E presta atenção, a nossa equação dos gases reais também usa aproximações, tá? Não é com essa equação que tu vai chegar no 50 cravado. Não, não é. Mas tu vai chegar muito perto. Tu vai ver depois. Eu vou colocar um comparativo com esses mesmos resultados aqui, tá bom? Vamos lá então. A gente sabe que na temperatura 0 Kelvin, aqui, o volume do gás tem que ser igual ao volume das partículas, e não zero. Né? Imagina que eu boto o gás a 0 Kelvin. Vai sobrar isso aqui, né? Vai sobrar isso aqui. Olha só, eu tenho o mesmo recipiente. Aqui, tá? Qual que seria o volume do gás? Cara, o volume das partículas, né? O volume do sólido, esse volume que sobrou, tá? Então, a gente vai denominar esse volume por covolume, tá? Por covolume, basicamente, tá? Olha só. O que o Van der Waals queria fazer? Olha, eu quero pegar essa mesma equação do Clapeyron, tá? Só que eu quero adicionar fatores de correção para ela. Ela vai seguir sendo assim. Porque o que eu tenho que mudar? Presta atenção. Eu tenho que mudar a temperatura? Não, né? Não tem que mudar a temperatura, porque a temperatura é um sistema que a gente tem para medir o quanto de energia foi usada para mudar a temperatura, né? Constante é uma constante. Número de mols é número de mols. O que eu tenho que corrigir? Esses dois daqui, cara. Então eu posso manter um formato parecido com esse. E a primeira coisa que ele viu foi esse negócio do volume. Que o volume das partículas não é zero. Não vai ser zero. Então tem que corrigir isso aqui. Tá? Assim, ele introduziu o seguinte termo. Ele introduziu o covolume. Covolume. Que é denominado pela letra B. Tá? O que é o covolume? É a quantidade
de volume a ser excluída por mol de moléculas. Tá? Vai fazer mais sentido. Tá? Isso para quê? Para idealizar o volume. Idealizar o volume. Ou seja, ele quer manter esse formato aqui da equação de Clapeyron, tá bem? Mas, cara, se a temperatura vai a zero, o volume tem que ir a zero. Mas para o volume ir a zero, o que tem que ter? O que tem que acontecer? Cara, eu tenho o volume das partículas aqui. Para ele ir a zero, o que eu tenho que fazer? Tirar o volume das partículas, né? Então eu tenho que fazer o volume. Ele queria fazer o volume ideal, né? O volume ideal seria o quê? Seria o volume dessas, o volume dessas partículas, o volume do recipiente menos o volume das partículas, né? Menos NB, que isso aqui seria o número de mols. O B é para 1 mol, tá bem? É para 1 mol, tá? Mas como é que tu vai fazer isso, cara? Como é que ele pensou nisso? Vamos lá, aos pouquinho, tá? Olha só, isso aqui ele não pensou, tá? Ele pensou fazendo cálculos, então vamos fazer os cálculos aqui, tá bom? Olha só, primeira coisa que ele pensou, seguinte. Aqui eu tenho o recipiente, e esse recipiente, eu vou fazer pequenininho porque eu vou lotar esse recipiente de bola aqui, né? Aqui tem um monte de bolinha, mas isso aqui não são as partículas ou os átomos. Calma, tica. Aqui cheio de bolinha, tá? Beleza. O que são essas bolinhas aqui? Presta atenção. Vamos dar um zoom em uma delas aqui. Tá? Vamos dar um zoom aqui. Aqui. Tá? O que é uma bolinha dessa? Cara, uma bolinha dessa, ele falou o seguinte. Eu tenho uma molécula, ele considera moléculas como esferas, tá? Eu tenho uma molécula aqui e outra molécula aqui, tá? Elas não têm como entrar uma dentro da outra. Aqui o raio da molécula, tá? Não tem como entrar dentro da outra. Então elas têm uma parte, como se fosse uma esfera aqui, de colisão efetiva, tá? Que aí aqui do lado já começa outra com esse mesmo princípio aqui. Tá? Não tem como uma entrar dentro da outra. E aqui em cima também, ó. E aqui também. Foi isso que ele falou. Ele fez essa aproximação, assim, olha, eu tenho uma área efetiva que nenhuma outra partícula vai encostar, basicamente. Tá? Ele falou assim. E o recipiente é lotado dessas estruturas aqui, dessas bolinhas formadas por um par de moléculas, tá bom? Então, assim, esse foi o pensamento principal dele, tá? Então a gente pode falar o seguinte: como são estruturas microscópicas, há aproximações, tá? Algumas aproximações que o Van der Waals fez, beleza? Então vamos colocar aqui. São 3. Primeira aproximação. Moléculas são esferas de raio R. A gente sabe que moléculas não são esferas, né? Mas para ajudar no cálculo e também na percepção do que acontece,
ele falou isso, tá? Moléculas são esferas de raio R, tá bom? Beleza. Aqui, aqui, tá? Ok, vamos ver se eu consigo passar isso aqui para baixo para ficar melhor, né? Aí, beleza. Tá. O que mais? O volume a ser excluído, o volume a ser excluído por um par de moléculas de moléculas, moléculas se resume a uma esfera de raio sigma igual a 2R. Já vai fazer mais sentido, tá? Beleza? E terceira aproximação, o gás é composto por inúmeras esferas de raio sigma. Tá? Então, assim, moléculas são esferas de raio R. Ok, vamos explicar cada uma dessas aqui. Tá? Vamos explicar cada uma dessas. Olha só. Ele falou o seguinte: o meu gás ele é formado por várias moléculas, certo? E as moléculas são esferas de raio R. Aqui. Certo? Beleza? Raio R. Tá bom. E a mínima distância que elas podem entrar, a mínima distância que elas podem estar uma da outra é essa aqui, né? É 2R. Certo? Não tem como uma molécula chegar mais perto do que isso. Não tem como uma molécula entrar dentro da outra. Tem esse princípio da impenetrabilidade, né? Que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então, esse aqui é o princípio da impenetrabilidade. Fechou? Beleza. Ele falou que tem essa área de colisão efetiva. Tá? O que ele quer dizer? Que se eu pego um par de moléculas, como esse aqui, e transformo em uma grande esfera de raio 2R, é basicamente como se eu tivesse isso. Tá? É basicamente como se eu tivesse isso. Ou, pensando assim, né? Aqui, ó. Aqui. Eu tenho essa área efetiva, que seria a área que nenhuma outra molécula pode chegar, tá? E essa distância aqui, o raio dessa esferona, seria sigma, que é 2R, tá? Então ele aproximou. Ele falou assim: eu tenho um recipiente que ele é formado por várias esferas de raio sigma. Ao invés de ter inúmeras esferas de raio R, eu tenho várias esferas de raio sigma que não podem entrar uma nas outras. Tá? Ele basicamente falou isso. Essa distância aqui, ó, é a mesma para todas. Distância sigma. Tá? Ele falou isso, basicamente. Tá? E aí ele começou a fazer cálculo. Tá? Porque assim, se eu tenho um recipiente formado por várias esferas de raio sigma e eu quero idealizar esse volume, eu tenho que tirar o volume delas, né? Tenho que tirar o volume dessas esferas. Tá certo? Tá nítido isso, né? Então, beleza, olha só. Volume, volume a ser excluído, volume a ser excluído
por par de moléculas, tá? O volume que tu tem que tirar por par de moléculas, eu vou chamar de V par, tá? V par, um par de moléculas, tá bem? O volume a ser excluído seria o volume dessa bolona aqui de raio sigma, né? Isso aqui representa aqui, ó, um par de moléculas, tá bem? Então, o volume, isso aqui é uma esfera, seria V par é igual à fórmula do volume de uma esfera, né? 4πr ao cubo sobre 3, só que o r aqui é sigma. Ops. 4π sigma sobre 3. Beleza? Se eu for colocar em termos de raio, do raio da partícula, eu tenho que o V par é igual a 4π 2r ao cubo sobre 3. Beleza? Tá bom. Ok. E agora? Se eu quiser, vou colocar aqui embaixo. Só que eu não quero de um par de moléculas, né? Para conseguir colocar nos meus cálculos, eu não sei quanto que é um par de moléculas. Quem que usa isso? Eu quero saber de uma molécula. Porque aí depois eu posso abrir para colocar o número de Avogadro e generalizar isso para o número de mols. E chegar no covolume, entendeu? Então assim, o volume ser excluído por um par de moléculas é isso aqui. Mas eu não quero de um par, eu quero de uma molécula só, né? Então, volume a ser excluído. A ser excluído de apenas uma molécula molécula, eu vou chamar de V molécula, Vmol, aqui, tá? Cara, mas por que que ele não colocou, não calculou só, tipo, direto aqui, 4πr ao cubo sobre não sei o que? Porque aí não leva em consideração essa área efetiva, entendeu? Porque aí ele deixa muito mais espaços em branco, tá ligado? Aqui fica uma aproximação, ainda tem alguma margem de erro, porque tem esses espacinhos aqui, ó, que vão sobrar, ó. Esses espacinhos aqui que vão sobrar, tá? Com essa aproximação. Beleza? Mas se ele deixasse como moléculas, primeiro que ia ser muito difícil, né? Primeiro que ia ser muito difícil. Segundo que ia ter muito mais espaços em branco e a aproximação não ia ser tão boa, tá? Ainda ia ter mais erros. Assim fica melhor. Assim fica melhor, tá? Considerando, sai daqui, mosquito. Considerando as moléculas tendo essa área efetiva de colisão aqui, que nenhuma outra esfera sigma pode entrar. Beleza? É a aproximação dele. E eu sei então que um par de moléculas tem esse volume, né? Mas eu quero uma molécula só, tá? Então eu sei que volume excluído por molécula tem que ser o volume de um par dividido por 2. Né? Nenhuma surpresa aqui. Então, o volume por molécula é 2π 2r ao cubo sobre 3. Certo? Nada de especial. Beleza? Assim eu posso escrever a molécula aqui. Vai ficar 8. Então, é 16πr ao cubo sobre 3. Tá? Ops. Então, tu pode falar assim, o Matheus até fala ali no livro dele, que o volume a ser excluído por molécula é igual a 4 vezes o volume próprio da molécula. Próprio da molécula. Tu vê só? Assim, o volume que ele está excluindo é maior do que o volume próprio da molécula. Porque ele está tirando todas essas áreas aqui, ó. Caraca. Todas essas áreas aqui efetivas. Tá? E ainda está deixando em branco.
Se tu vai calcular só o volume das moléculas, cara, vai ficar muito mais espaço em branco. Entendeu? Então essa aproximação do cara é muito boa mesmo. Tá? Isso aqui não tem que prestar muita atenção não, tá? É só uma constatação que dá pra gente fazer. Tá bom? Beleza. Isso aqui é o importante pra gente. Volume excluído por molécula. Tá? Daqui, onde que a gente cai? Olha só, eu sei que... Vamos fazer uma regra de 3 simples. Para uma molécula, eu tenho que excluir o volume de uma molécula. O volume a ser excluído por molécula, né? O volume a ser excluído por uma molécula. Tá bom. E para Na moléculas? Para o número de Avogadro de moléculas? Quanto que eu tenho que excluir? B, que é o meu covolume. Por quê? Porque eu sei que em 1 mol eu tenho Na moléculas. E é essa a definição do covolume. É a quantidade de volumes por mol que eu tenho que excluir. É o covolume. Beleza? Então eu sei que meu covolume, Na moléculas vezes volume a ser excluído por molécula. Né? É isso. Aí eu tenho aqui também outra coisa que eu posso fazer, né? B é igual a 4 vezes Na vezes o volume próprio da molécula, né? dpm. Sei lá. Posso escrever isso também, mas não é muito útil. Tá? Aqui seria a relação com o covolume, aqui a relação do volume a ser excluído por molécula. Eu vou escrever aqui. Dá nada. 4 vezes Na próprio da molécula. Tá? Mas não é aqui que a gente quer chegar. Né? Não é aqui que a gente quer chegar. Por quê? Porque a gente sabe que o meu covolume é o volume a ser excluído por mol. O volume a ser excluído por mol. Tá? Mas e se eu não tenho 1 mol? E se eu tenho N mols? Então, o volume a ser excluído para N mols. Né? O que eu chego com isso aqui? Eu sei que o volume a ser excluído, total, é igual a NB. Olha só. É igual a NB. Né? Então, olha só. Primeira correção do Van der Waals. Eu quero ter o volume ideal, que seria o volume do meu recipiente, né? Menos NB, que é o volume a ser excluído. Beleza? Essa aqui é a primeira correção do Van der Waals, tá? Primeira correção do nosso queridinho amigo Van der Waals, do covolume, tá? Então, ele reformulou a equação de Clapeyron. Ele colocou assim, olha, a nova equação do Clapeyron é V menos NB. Isso aqui seria como se fosse o volume ideal. Pressão vezes Vn menos NB é igual a nRT. Ele falou isso. Tá? Não pensa, essa aqui não é a equação do Van der Waals ainda, tá? Essa foi a primeira modificação do Van der Waals, tá? E se a gente fosse ver no fator de compressibilidade, colocando isso no fator de compressibilidade, aqui a gente já consegue afirmar que seria caso as únicas forças intermoleculares fossem repulsivas, como é que ficaria? Olha só, o nosso Z, ele é o quê? É PV real dividido por PV ideal, né? Então é PV real dividido por PV ideal.
certo? Tá bom. Beleza. A gente pode trocar ali o de baixo. Aqui é P real, P real, V real. Embaixo a gente pode trocar por NRT, né? NRT. Sai, mosquito da desgraça. Que bosta. Tá? Aqui. Beleza. O que eu tô falando? O que eu tava vendo? Ah, beleza. Tá. A gente tem essa relação aqui, certo? Beleza. E usando a nova equação do Clapeyron com a modificação do volume, vou escrever aqui embaixo, NRT, né? Eu posso até substituir isso ali embaixo, mas para ficar melhor, vou colocar aqui, né? P real aqui. Seria pressão real V menos pressão real NB igual a NRT. Vou isolar o PRV aqui. PRV, NRT, mais pressão real NB. Né? Posso escrever isso e colocar isso aqui, ó. Posso colocar isso ali. Como é que ficaria? Z é igual a P real, V real, né? Que seria NRT mais PR NB dividido por NRT. NRT. Olha só que sorte. Meu Z aqui vai cortar, vai ficar 1, né? Fica 1 mais. O N vai cortar também, fica B sobre RT vezes pressão real. Tá? Tu consegue achar isso aqui também. E isso te dá um gráfico numa função de primeiro grau, do fator de compressibilidade com a pressão. Tá? Tu consegue fazer isso. E foi o que eles fizeram. Tá? Foi o que eles fizeram. Ou seja, o covolume, o B, é o volume ocupado por 1 mol de moléculas quando a 0 Kelvin. Tá? Porque tu está tirando, aqui ó, covolume, quantidade de volume a ser excluída por 1 mol de moléculas, né, para idealizar o volume. Ou seja, quando tu pega um gás, coloca ele a 0 Kelvin, ele vai ficar assim. Então, para tu idealizar o volume, tu tem que tirar esse volume aqui. Então, o covolume é isso aqui. O covolume é 1 mol disso aqui, né? É o volume ocupado por 1 mol disso aqui. Vou escrever isso. Vou escrever isso aqui. O B, o covolume, é o volume ocupado por 1 mol de moléculas a 0 Kelvin. Tá bem? É isso aí. É isso aí, tá? Então, se tu pega, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, P V menos NB igual a NRT, tá? Como estava a equação de antes. Beleza? Vamos dividir todo mundo. Vamos isolar o volume. Vamos isolar o volume, tá? Como é que vai ficar? V menos NB é igual a NRT por P, certo? Beleza. Então, o volume, NRT por P, mais NB. Eu vou dividir todo mundo por N, pelo número de mols, tá? E aí vai me sobrar aqui o volume molar. Volume molar, que seria o volume
por mols, tá? Volume por mols. Volume molar seria igual a RT por P mais B, dividir todo mundo por N. E olha só, se o T vai a zero, esse termo inteiro aqui vai a zero. Né? 0 Kelvin. Logo, o volume molar é igual a B. Viu como faz sentido? O volume ocupado por 1 mol de moléculas é igual com o volume. Pegou a ideia? Pegou a ideia? Basicamente isso foi a correção, a primeira correção do Van der Waals. Tá bem? Beleza. E agora, analisando aqui o fator de compressibilidade. A gente confirma que se a gente for fazer um gráfico, tá? A gente pode colocar o fator de compressibilidade como uma função de pressão, né? E da temperatura. O fator covolume, ele depende do gás, tá? Ele muda de gás para gás, mas ele é constante em um gás, tá? O volume das moléculas, de um mol de moléculas é constante, só depende do gás. Então, o fator de compressibilidade depende de duas coisas, da pressão e do volume, tá? Beleza. Só que se a gente deixa a temperatura constante de um gás, de 0 graus Celsius, por exemplo, tá? Se a gente deixa essa temperatura constante, a gente pode afirmar que o fator de compressibilidade depende apenas da pressão, tá bem? Aqui. Só que se o R é constante, a gente teria um gráfico de uma função de primeiro grau. Tinha que ser uma reta, não é? Pois é. Olha só. O gráfico tinha que ser 1 mais. Aqui seria o coeficiente angular do gráfico, né? B sobre RT, que multiplica a pressão. Não é isso? Beleza? O fator de compressibilidade mínimo seria 1. É de onde parte o gráfico, né? Faz sentido isso, não faz? Beleza. Só que o pessoal foi fazer o gráfico. E achou algumas inconsistências, tá? Aconteceu uma coisa não muito legal para eles. Aqui. Aí. Tá? Aqui vai ser o Z e aqui vai ser P em ATM. Beleza? Aqui é 1. Aqui vai ser o meu 0. Tá? Vou colocar aqui, né? PATM. Beleza? Tá. O que se esperava? Se esperava tu ter uma reta, não é? Esperava-se ter uma reta, que seria a função de P, não é? Tá, beleza. Só que aí, o que acontecia quando eles iam ver o gráfico? Do hidrogênio, por exemplo, acontecia isso aqui, ó. Né? Do nitrogênio, acontecia isso aqui. Do metano acontecia... Oh, caraca. Do metano acontecia isso aqui, ó. Algo assim. E do gás carbônico, isso aqui. Então, assim, não estava certo. Tinha alguma coisa que estava errada. Aqui do H2, o N2, aqui do... Meu Deus do céu, não tem espaço. CH4 e aqui do CO2. Não tinha alguma coisa muito certa, tá? Ele até aproximou, essa correção do volume, aproximou o esperado pro hidrogênio, tá? Aproximou um pouquinho do hidrogênio. Mas também não muita coisa, né? Não muita coisa. Aqui 50, aqui 100, 150. Então, assim, tinha um comportamento muito diferente do esperado.
o fator de compressibilidade com a pressão, tá? Para uma certa faixa de pressão aqui, sei lá, um ΔP qualquer, aproximou para o gás do hidrogênio, por exemplo. Aproximou um pouco, tá? Mas e o resto? O resto que descia e depois subia. Qual o sentido disso? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, eles pensaram, olha só, eles já sabiam que a temperatura de liquefação do nitrogênio, do metano e do gás carbônico eram muito mais altas do que a do nitrogênio, tá? Temperatura de liquefação, o que que é? É mais fácil tu liquefazer esses caras aqui, tá? A temperatura de liquefação é mais alta, então é mais fácil tu liquefazer esses três do que do hidrogênio. Ué, então será que tem algum outro fator que compete com o volume, mas que no hidrogênio esse fator se sobressai? Assim, porque, né? A temperatura para tu liquefazer esses caras é muito mais fácil tu liquefazer esses caras, tá? Então tem alguma coisa nesses aqui que não tem no hidrogênio, né? Ou que tem, mas é muito baixo, sabe? Não faz tanta diferença. Por isso que o hidrogênio não cai direito, ele só sobe o fator de compressibilidade. Pois é, pois é. E foi nesse ponto que Van der Waals, então, foi aqui que Van der Waals propõe as forças intermoleculares. Olha só, intermoleculares, tá? Aqui, Van der Waals propõe as forças intermoleculares, as forças atrativas entre as moléculas, tá? Olha só, imagina que se as forças intermoleculares são fracas, as moléculas mal interagem, tá? Se eu tenho aqui um recipiente, tá? Um recipiente com moléculas que tem uma força intermolecular fraca, tá? Um, um dipolo induzido, tá? Um dipolo induzido, dipolo induzido. Dipolo induzido, dipolo instantâneo, desculpa. Se elas têm uma força intermolecular muito fraca e essas moléculas estão muito rápidas aqui dentro, né, porque é um gás, elas vão passar umas pelas outras e nem vão interagir direito, porque elas estão muito rápidas. Não faz muita diferença, sabe? É uma força intermolecular muito fraca, tá? Então, tu tem que tirar muito mais energia para liquefazer o gás. Tu tem que dar mais tu tem que tirar muito mais energia para arranjar e desacelerar essas partículas. Tu concorda comigo que a força intermolecular ajuda a parar a partícula? Se uma partícula se atrai mais pela outra, elas vão parando, né? Vão parando. Olha só, ops. Lembra do nosso gráfico aqui, ó, da aproximação de Born-Oppenheimer aqui, ó? Cadê? Aqui, né? Se elas estão muito longe, olha só, elas vão se aproximando, a energia vai diminuindo um pouquinho, até chegar na distância de equilíbrio. Então, diminui. As forças intermoleculares contribuem para diminuir a energia. Se a força intermolecular é muito fraca, tu tem que tirar muito mais energia. Entendeu? E foi isso que ele disse. Olha só, sabendo que esses caras aqui têm uma força intermolecular mais forte do que o hidrogênio, tá? Tu tem que tirar menos energia para arranjar esses caras. É mais fácil liquefazer eles, entendeu? Então aqui a gente pode até abrir um comparativo, se te ajuda a pensar. Olha só, se a força intermolecular aqui é energia para ebulir, né? E energia para liquefazer.
tá? Tu pode até abrir esse paralelo aqui, ó. Se a força intermolecular é muito forte, tá? A energia para tu ebulir esse gás, a temperatura de fusão é maior, certo? É maior, custa mais tu quebrar essas forças, né? Se tu tem aqui um H2O, por exemplo, que não é das mais fortes, mas tem pontes de hidrogênio aqui, tu tem que fazer mais força, tem que dar mais energia para ele entrar em ebulição, para tu romper essas essas é que não são essas aqui, né? São tipo essas aqui. Aqui, ó. Tu tem que dar mais energia para romper essas pontes de hidrogênio aqui, para romper essas forças intermoleculares, porque elas são muito fortes, tá? Só que se essas moléculas interagem muito aqui no estado do gás, tu tem que tirar menos energia para ali e fazer o gás. Não faz sentido isso? Faz sentido, né? Então, não pensa que quanto mais energia de ebulição, maior energia de liquefação. Não, não é. É o contrário, tá? Pensa fora da caixa. Pensa nisso aqui. Fechou? Faz sentido, né? Faz sentido. Então, olha só. Primeira coisa que ele pensou. Já se sabia que a força é proporcional, diretamente proporcional, à pressão, né? Sabe? Pressão é igual a força dividido por área. Então, força e pressão são diretamente proporcionais, tá? Então, modifica-se a pressão, tá bem? A gente sabe, no formato que estava antes, né? P é igual a nRT, volume menos NB. Beleza? Fechou. A gente estava parado aqui, tá? Agora, vamos levar em consideração essas forças intermoleculares, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso recipiente. Aqui. Aqui. E aqui. Tá? É o mesmo recipiente, tá? Mas eu vou desenhar três situações parecidas, mas diferentes, tá bom? Vamos falar o seguinte. Vou deixar escrito aqui para te ajudar a ver, tá? Uma molécula em um certo volume, atrai outra molécula em outro volume. Com força F. Tá? Tô falando isso. Agora, duas moléculas atraem a segunda com uma força 2F. Tá? Como assim? Como assim? A segunda não, né? A terceira. Como assim? Olha só. Eu vou pegar aqui uma porção de volume, tá? Uma porção de volume qualquer. Uma esferinha aqui de volume 1, tá? Nesse volume, eu vou pegar uma molécula. Uma molécula aqui, tá? E aqui eu tenho um outro volume, V2, que tem outra molécula. A gente sabe que, pelas leis da física, da gravitação, da eletrodinâmica, da eletrostática, a gente sabe que se uma atrai a outra com uma força F, a outra tem que atrair a uma com a mesma força F, né? E agora, se eu pego nesse mesmo volume aqui
e nesse mesmo volume. Se eu pego duas moléculinhas, e aqui eu posso pegar uma só, tá? Essa aqui vai atrair aquela lá de baixo com uma força F, né? E essa aqui de cima vai atrair ela de baixo também com uma força F. Não vai? Aqui é assim. Então eu posso substituir essa aqui com uma força 2F, né? E a mesma coisa eu posso fazer mantendo igual aqui de cima e pegando aqui embaixo 3 molequinhas, né? Cada uma vai atrair aquela lá de cima uma força F. E a lá de cima vai atrair elas uma força 3F, né? Então, eu posso falar também que a força ela é proporcional, diretamente proporcional à concentração. Não posso? Posso, né? Aqui eu tenho uma molécula no volume. E aqui eu tenho 3 moléculas no mesmo volume. E a força triplicou, né? Então, se eu tenho uma molécula para um volume, eu tenho uma força, né? Uma molécula, um volume, uma força. Se eu tenho duas moléculas, um volume, eu tenho 2F. Se eu tenho 3 moléculas em um volume, eu tenho 3 forças. Né? Aqui, ó, eu tenho 3 forças. Então eu posso falar que a força ela é proporcional à concentração do gás. Né? Tanto em um quanto em dois aqui, ó. Posso falar isso. Né? Posso falar isso. Beleza. Só que como o gás ele ocupa todo o espaço, eu posso falar que a concentração é igual em todos os pontos. Em todos os pontos. Né? Ó, como o gás ocupa tudo, posso falar que a concentração 1 é igual à concentração 2, que é igual a uma concentração C. Posso falar isso? Né? Posso falar isso. Então, eu posso falar que a força ela é diretamente proporcional ao produto dessas concentrações aqui. Posso falar? Né? Não posso falar? Posso falar. Posso falar também que a força é diretamente proporcional à concentração ao quadrado, já que elas são iguais, né? A concentração do gás ao quadrado. Não é? Beleza. Então, olha só. O que ele falou? O que o Van der Waals percebeu? Quando eu tenho uma molécula aqui no recipiente, ó, eu vou desenhar aqui uma molequinha e aqui outra molequinha. Tá? Vamos supor que essa aqui de baixo, ela tá vindo para bater no recipiente, tá? Vou colocar ela mais para cima aqui. Aí. Tá? Vamos falar que ela tá vindo para bater no recipiente aqui. A velocidade dela tá para cá, beleza? Quando ela tá na iminência de bater, perceba que tem uma força intermolecular que tira a velocidade dela, né? Tira a velocidade dela. Então, o que é a pressão? A pressão é força por área, certo? A força seria o quê? A variação da quantidade de movimento, né? Só que a quantidade de movimento envolve velocidade. Como tu tá perdendo velocidade, a tua força está sendo diminuída, não é? Então, assim, a pressão de um gás ideal é maior do que a real, tá? Porque na realidade, a molécula está perdendo velocidade, ela exerce menos força na área que ela bate, né? Então a pressão real é menor. A pressão real é menor do que a pressão ideal. Sempre, tá? Sempre.
Por isso que naquele fator de compressibilidade aqui, ó, cadê? Aqui, eu falei só do volume, porque eu sei que a pressão real é sempre menor do que a pressão ideal, tá? Porque as moléculas, elas sempre perdem velocidade quando elas vão bater, por conta dessas forças intramoleculares, tá? Então, a gente tem que descontar alguma coisa. Na verdade, a gente tem que somar alguma coisa, né, na pressão para ela ser idealizada. O volume a gente tinha que tirar. Na pressão, a gente tem que somar alguma coisa, tá bom? E o que a gente vai somar? A gente vai somar algo que a gente chama de pressão interna. Pressão interna. Ou pressão de coesão. Coesão. Que a gente representa por π. Tá? Beleza. Essa pressão interna é o que deve ser adicionado. Tá? Então a gente tem aqui, ó, a pressão ideal. A pressão ideal seria o quê? Seria a pressão real mais a pressão interna, mais um π, tá bem? Então ela tem que ser adicionada. Opa, aqui, ó. E adicionada. Isto. Tá bem? A gente tem que ter isso em mente. Fechou? E o que é essa pressão interna, essa pressão de coesão? Cara, na definição, é isso, tá? É uma pressão que representa a perda da variação do momento linear das moléculas na iminência de colidir com o recipiente. É uma coisa assim, tá? Nem tá escrito aqui, mas é isso que significa, tá? É um negócio meio um pouco subjetivo, assim, né? E o que a gente pode falar? Que essa pressão interna aqui, ela é proporcional a isso aqui, não é? Porque se a pressão interna ela diminui por conta dessas forças, então a força diminui, né? Basicamente isso, tá? Então eu posso escrever aqui, a pressão interna é proporcional à força, que é proporcional à concentração ao quadrado, tá? Daqui eu tiro que a pressão interna é proporcional à concentração ao quadrado. Pressão interna é proporcional. O que é a concentração? Número de mols por volume ao quadrado. E se é proporcional, eu não sei quanto vale ao certo, eu coloco só um fator de proporcionalidade. Um coeficiente, né, de proporcionalidade. Isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui é o fator A de Van der Waals, que é o fator, o coeficiente de proporcionalidade que depende das ligações químicas, depende das forças intermoleculares e não sei o quê. Como é que eles obteram isso? Cara, experimentalmente. Foram fazendo, foram colocando na equação e para cada gás tu tem um coeficiente diferente, que eles sempre acham, tá bem? Então isso aqui também depende do gás, fechou? Então assim como o covolume aqui, ó, cadê? Aqui, como covolume, como isso aqui, né? Seria, então, aqui a nossa relação com a pressão interna, tá? A pressão de coesão. Fechou? Basicamente isto. Isso aqui, tá? E agora sim, chegamos ao fator, ao, ao formato final da equação de Van der Waals. Muito importante, tá? Equação de Van der Waals. A equação dos gases reais. Equação de Van der Waals.
que seria a pressão real, que é pressão mais esse fator de esse coeficiente, N por V ao quadrado. Tem gente que escreve concentração, eu não gosto muito. Multiplicado pelo volume, que é o V menos NB, igual nRT. E está aqui, então, a nossa equação dos gases reais de Van der Waals. Conseguimos. Cara, essa dedução para achar em qualquer lugar, cara, não deu, tá? Mesmo com a ajuda do livro ali, tiveram algumas partes que estavam um pouquinho confuso. A parte do covolume ali, principalmente, estava um pouquinho confuso, tá? Eu penei muito para conseguir entender, mas no fim eu consegui. Consegui e tá aqui, tá bom? Cara, eu procurei, não consegui achar. Eu fui juntando pedaços e pedaços que eu achei na internet e consegui formular isso aqui, tá bem? E aí a gente chega também no que eu falei que eu ia mostrar, né? Na verificação experimental. Né? Eu tinha aqui a pressão medida experimentalmente. E aí eu tinha pressão ideal. E aí eu tinha pressão Van der Waals, né? Real. Tá? Pressão medida 50, 75 e 100. Pressão ideal da equação de Clapeyron. Colocava na equação e tu achava 57, tu achava 92,3, tu achava 135,5. Tu colocava na fórmula de Van der Waals, o que tu achava? 49,5. Ao invés de 75, tu achava 73,3. Ao invés de 100, 95,8. Tu vê que o desvio é muito menor. Muito menor. E mesmo assim tem erro, né? Porque quanto maior quanto maior a pressão, né? Quer dizer que maior a força que o gás faz na parede, quer dizer que ele está mais rápido, né? Que é mais difícil medir o volume das coisas e a pressão e não sei o que, é muito mais caótico. Então, quando tu vai aumentando a temperatura, é mais complicado. Tá? Mas é isso aí, cara. É isso aí. Penamos, mas conseguimos, né? Equação dos gases reais aí, totalmente deduzida, com fator de compressibilidade, com tudo mais. Tá aí, cara. Tá aí. Com volume, nossa termodinâmica. Posso falar que a gente já tá nos 50% do andamento aí, tá? Tem muita coisa para ver ainda, ciclos ainda, transformação, nem falei de transformação, energia livre de Gibbs, entropia, entalpia e puta merda, muita coisa, né? Mas, cara, é um assunto que provavelmente, assim, cai todo ano pelo menos uma questão, ou na primeira ou na segunda fase, cai. Então tem que saber na ponta da língua e tem que saber deduzir tudo dessa bosta aqui, tá ligado? E é isso aí, cara. É isso aí. Cara, gases reais é legal demais. Até rimou. Fechou? Então, um grande abraço. Valeu aí por ter assistido. Espero que tenha ajudado. Valeu. Tchau, tchau. Fui.